Bom, gente, antes de irmos embora, vamos falar um pouco de como o mundo chegou a essa divisão em campos opostos que vivemos hoje. Bom, vamos voltar um pouco no tempo, lá para a época da Guerra Fria. Era um mundo dividido, onde você tinha que escolher um lado. Ou você estava com o campo comunista, liderado pela União Soviética, ou estava com o mundo capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Esse período, que vai de 1947 a 1989, foi um dos mais tensos da história moderna. Era como se o mundo fosse formado por duas caixas de bombons. Basicamente, você tinha que escolher se ficava do lado da Garoto ou do lado da Lacta, do lado do sistema soviético ou se alinhava com o imperialismo americano. Mas olha só, gente, essa polarização não era a exclusividade de um lado só. Do lado direito tinha gente que seguia a lógica do meu país, certo ou errado. Os Estados Unidos, por exemplo, apoiavam sem pestanejar alguns ditadores bem brutais, desde que eles fossem aliados na luta contra o comunismo soviético. Tem uma frase atribuída ao presidente americano Dwight Eisenhower que ilustra bem isso. Pode ser um pontinho, pontinho, mas é o nosso pontinho, pontinho. Bom, agora, gente, mesmo que o campo socialista tenha desmoronado com a queda da União Soviética e o comunismo seja coisa do passado distante do século XX, esse campismo, essa ideia de caixa não desapareceu. Ao final da Guerra Fria, se acreditava que um único modelo ia emergir e ia monopolizar os corações e mentes a tal ponto que a dialética idealista de Hegel chegaria ao fim. Não é por acaso que um teórico da época, Francis Fukuyama, chegou a afirmar que vivíamos o fim da história, o fim da disputa entre os opostos. Mas logo buscaram um novo campismo que pudesse trazer de volta o nós contra eles. Era o choque de civilizações, que ganhou força com o 11 de setembro. Eles diziam que era a civilização contra a barbárie, o bem contra o mal. E adivinha quem era sempre o mal? O outro, não importa de que lado você estava. Essa polarização, ao invés de ter sucumbido com o fim da Guerra Fria, ela tem se reinventado e se manifesta cada vez mais forte entre nós. A invasão russa na Ucrânia e o desejo de Moscou e Pequim de desafiar a dominação ocidental acabaram reacendendo essa lógica de blocos, usando o termo imperialismo a partir de diferentes significados, assim como o termo democracia era usado com significados diferentes durante a era soviética. Enquanto uns querem combater o imperialismo dos Estados Unidos, outros querem combater o imperialismo russo-chinês. E a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, especialmente depois dos ataques em 7 de outubro, só aumentou essa situação. Essa polarização das populações domésticas se manifesta também nas relações internacionais. O que a gente vê hoje é uma diplomacia mais pragmática e transnacional. Muitos países do que chamamos Sul Global, assim como países alinhados ao G7, estão jogando conforme seus interesses do momento e se alinham ora com um lado, ora com o outro. Isso mostra como a política internacional está cada vez mais complexa e menos previsível. Não sei vocês, mas em se tratando de bombom, gosto de alguns bombons da Garoto e outros da Lacta. Em minha caixa de bombom terá sempre Serenata do Amor e Sonho de Valsa, e sei que serei criticado por isso tanto pelos amantes da Garoto quanto pelos amantes da Lacta. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.